Educativa AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná. Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar a respeito de um tema muito polêmico, que é a questão da redução da maioridade penal. E também vamos falar sobre algumas possíveis alternativas. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é a juíza da Vara da Infância e Juventude, a doutora Noeli Rebaque. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida, ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa, por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Noeli. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar novamente com você, tratando de um assunto tão relevante para a nossa sociedade. E, doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia, primeiramente, explicar para os nossos ouvintes o que está previsto atualmente na lei em relação à punição de crianças e adolescentes menores de 18 anos que cometem alguma infração ou algum crime? Bom, porque o nosso estatuto é uma lei aprovada desde 1990 e que prevê que adolescentes, portanto, aqueles de 12 a 18 anos, quando cometem algum tipo de ato infracional, o ato infracional nada mais é do que o crime, quando comete um crime de furto, é um ato infracional de furto, para exemplificar. Nestes casos, esses adolescentes são passíveis de medidas socioeducativas que se equiparam às penas na área penal para aquele adulto que comete qualquer tipo de crime. São penas que a gente trata para adulto, medida socioeducativa para adolescente, que vão desde acompanhamento em liberdade até a semi-liberdade e a internação. A internação é a prisão para o adulto. Quando uma criança comete um tipo de crime, que a gente daí chamaria, né, de ato infracional, ela é acompanhada pelo Conselho Tutelar, pelo juiz da Vara da Infância, ela não pode sofrer medida socioeducativa. Então, na nossa legislação atual, a responsabilização começa a partir dos 18 anos. Não que não haja acompanhamentos e medidas adequadas para qualquer criança de 0 a 12 que cometa algum tipo de crime. Doutora Noeli, fala também um pouquinho para os nossos ouvintes sobre qual que é o contexto social no qual surgiu essa proposta no nosso país de redução da maioridade penal? Bom, o Brasil é um país que vive de apagar incêndio. Vive de momentos, né? Toda vez que acontece uma situação mais grave em qualquer área, todo o Congresso Nacional ele se volta para aquilo como uma forma de resposta da sociedade. O que acontece com a menoridade penal não é diferente. Alguns atos infracionais, alguns crimes cometidos pelos jovens, né, por adolescentes, eles se tornam destaque na mídia, como se aquilo fosse algo, né, corriqueiro que acontecesse sempre. No caso específico nosso, nós temos propostas de alteração do Estatuto da Criança e Adolescente desde 2002. É uma lei que foi em 90, aprovada, passou a entrar em vigor, e a partir de 2000, 2002 já tivemos propostas. Tanto que a proposta que hoje se discute mais efetivamente, ela é originária lá de 2002. E ela vem como uma resposta que tem o Congresso, os deputados, os senadores, em relação a alguns crimes cometidos que foram de fato graves.
exemplos, assim, para a gente falar, aquele Champinha, aquele caso de estupro que foi muito grave. Sim. Agora, mais recentemente na mídia se tornou muito famoso a questão daquele menino João Hélio que foi arrastado por um veículo. E assim, alguns outros, né, outras condutas ilícitas cometidas pelos adolescentes que se tornam destaque e que exigem uma resposta da sociedade. E isso faz com que surjam propostas muitas vezes totalmente fora daquilo que a gente pode imaginar para melhoria. Porque se a proposta de redução, ou mesmo de aumento, né, de internação, ela viesse para solucionar os problemas da sociedade, haveria, né, naturalmente uma resposta efetiva e todo mundo estaria a favor. O que ocorre é que essas propostas que nós temos visto nesses últimos anos, elas são propostas que não vão reduzir a menoridade, né? Não vão reduzir a criminalidade, infelizmente. Nós temos como, né, assim, uma demonstração muito clara é a questão do adulto. O Brasil é o 4º país do mundo em termos de prisão. Quer dizer, num contexto mundial, nós somos o 4º país. Nós temos as nossas cadeias, os nossos centros, né, de detenção, penitenciárias lotadas. Né? Temos mais de 650 mil presos no Brasil que têm capacidade para acolher nem 400 mil. E isso tem reduzido a criminalidade? Não tem. É dentro desse contexto que o Congresso encontra maneiras, e vamos, né, como vamos tentar solucionar o grito da sociedade, através de prendendo mais, né, porque quando se fala em internação de adolescente, a gente nada mais está falando do que a prisão do adolescente. Não é diferente na prática. Infelizmente não é. Deveria ser, mas não é. Nós sabemos que há poucos anos teve uma pesquisa no país, onde um número muito elevado, quase 70% da população, concordou com a redução da menoridade penal. E a resposta do Congresso Nacional é fazendo, né, projetos de lei voltados para isso. Mas esse não é o caminho para solucionar o problema. Existem propostas e muitas propostas alternativas que melhorariam com certeza a realidade social e a realidade da criminalidade no nosso país. Doutora, ainda traçando um panorama para os nossos ouvintes sobre todo esse assunto, né? A senhora poderia falar um pouquinho para a gente quais são os principais argumentos favoráveis e contrários a essa questão da redução da maioridade penal? Sim. Então, o que nós temos? De um lado, a comunidade clamando por segurança, a sociedade, de fato, numa situação, né, de agonia, fechando suas casas, aumentando seus muros, não saindo para a rua, pedindo que se faça alguma coisa para melhorar a segurança do país. E temos, de outro lado, um Congresso Nacional que não se aprofunda na melhoria das condições das políticas públicas que possam fazer com que melhore as condições de segurança. Nós trabalhamos dentro daquilo. Bom, qual é a solução mais prática e eficiente? Vamos retirar da comunidade. Então, os argumentos favoráveis são o aumento de criminalidade e o envolvimento de jovens nesta criminalidade. Os delitos mais graves, como o homicídio, como o tráfico de drogas, como o latrocínio, como o estupro, em alguns momentos cometidos pelos adolescentes, fazem surgir na sociedade essa vontade que se reduza isso através da redução da menoridade penal. Contrários a essa redução, e aí que vem as pessoas, né, e todo o grupo, a rede de apoio, que lida, e, né, quase que 100% dos juízes que atendem a área da criança e do adolescente, contrários porque se tem de uma maneira muito nítida que não é esta a fórmula. Se nós pensarmos que no Brasil, hoje, em estudos feitos inclusive pelo Conselho Nacional de Justiça,
Nós tínhamos, em 2012, 30 mil medidas socioeducativas aplicadas no país. E esse 30 mil corresponde a aproximadamente 0,5% da população do jovem no Brasil. Hoje nós temos aproximadamente 21 milhões de meninos e meninas. Desses, 0,5% cometem atos infracionais. E desses 0,5%, 0,13% cometem atos infracionais que podem ser considerados graves. O que existe é a falha no sistema, é a ausência das políticas públicas sérias que faça com que a gente prepare nosso jovem para ser um adulto responsável que possa conviver em sociedade. A redução pura e simples não vai resolver. Se nós pensarmos assim, que hoje o Brasil tem um modelo de lei que é considerada uma lei modelo mesmo nacionalmente, e que nós, ao contrário do que se diz, né, que nós temos aí uma legislação muito benéfica ao adolescente, mas muito ao contrário, nós temos situações no exterior com penas, com responsabilização do adolescente com bem mais de idade, 16 anos, 13 anos, Alemanha, 12 anos. Nós temos uma legislação até razoável em termos, né, de punição para o adolescente. O que ocorre é que no momento em que você simplesmente pensa na punição e não pensa na prevenção, que é o que acontece sempre, acontece isso. Então as propostas contrárias a essa redução, elas trazem posições alternativas e que podem de fato fazer com que se reduza, né, a criminalidade no país. Como, por exemplo, a melhoria das escolas, como, por exemplo, projetos concretos para a colocação do adolescente em conflito com a lei no mercado de trabalho, como, por exemplo, escolas de verdade, não aquelas, né, que infelizmente tiram os nossos adolescentes muitas vezes com 15, 16 anos, dizendo que já estão lá no 2º grau e não sabem nem escrever o nome. Essas propostas poderiam vir em benefício, né, do jovem e fazer com que ele não cometa atos infracionais. Se nós simplesmente reduzirmos a idade, nós vamos colocar os adolescentes dentro dos presídios, e nós sabemos como estão os presídios. O estado do Paraná recentemente tem aparecido na mídia nacional, infelizmente não com um fator favorável, mas sim contrário. Ponta Grossa, por exemplo, é uma das cidades que tem, né, um mini presídio que comporta 160 presos e está com 400. Só como exemplo, significa que se nós reduzirmos e colocarmos o jovem de 12, de 15, de 16, que é uma das propostas que tem em andamento, no sistema prisional, nós vamos estar formando mais um bandido. O Estado não tem condições nem de reeducar e de colocar de volta à sociedade o preso adulto. Como é que ele vai fazer isso com o adolescente? Hoje, ele não prepara e não tem estrutura suficiente para o adolescente que tem lá os centros socioeducativos. Se você comparar nacionalmente, o Paraná até seria, né, um exemplo, porque nós temos algumas unidades que funcionam razoavelmente. Não é bom, não é bem, mas razoavelmente. Mas a gente tem em estados não muito longe, como Santa Catarina, ou mesmo se a gente for falar mais para o Nordeste, situações terríveis, situações de masmorra, onde nossos adolescentes são colocados. E isso é uma prova de ineficiência do Estado. Se o Estado não consegue, hoje, tratar o adolescente com medidas socioeducativas, como é que ele vai colocar e tratar o jovem, se reduzir a menoridade, num sistema desse? Ele não vai tratar. Ele vai, sim, formar novos bandidos. Aumentar a criminalidade. E não é isso que se busca e não é isso que nós queremos para o nosso país, né? Nós queremos uma sociedade segura. Então, os argumentos contrários à redução da maioridade são enormes. Os favoráveis são aqueles que é de todos nós, que é meu, que é seu, que é da sociedade, que é uma fórmula de reduzir a criminalidade e fazer com que o cidadão de bem possa andar tranquilamente na rua.
Uhum. E doutora, acho que é interessante a gente também falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre as medidas socioeducativas que atualmente são aplicadas aos adolescentes infratores, né? Se, de um modo geral, essas medidas elas são eficientes na redução dos crimes cometidos por adolescentes. O que dá para a gente destacar sobre isso? Então, nós temos hoje medidas em meio aberto que são a liberdade assistida, a prestação de serviços à comunidade, a advertência e a reparação de danos, que são medidas previstas para aqueles ilícitos, para aqueles atos infracionais cometidos pelo adolescente mais leves, que não tenha violência. E temos a semi-liberdade e a internação para aqueles casos onde acontecem situações mais graves. Violência à pessoa, o tráfico de drogas com violência, o homicídio, o estupro. Essas medidas, quando o legislador previu, e o ideal para a legislação, eram que elas tivessem uma estrutura adequada para que o jovem entendesse como uma punição, tivesse consciência de seus atos e da resposta da sociedade, mas que também tivesse um aprendizado, uma reeducação para não voltar a cometer atos infracionais. O que ocorre? Na maioria dos casos não há essa infraestrutura. E é por isso que muitas vezes o jovem volta a reincidir. Nós temos esse levantamento, exemplo de Ponta Grossa, que é a comarca onde eu trabalho, em que a reincidência do adolescente que vai para o meio aberto é muito menor, uma média de 15%, 20%, ainda que um número alto, mas de 15% a 20% de adolescentes que cometem novos atos infracionais. E o que é a liberdade assistida, a prestação de serviço? É o acompanhamento escolar, é a colocação em cursos profissionalizantes, é a retirada do ambiente onde vive, é fazer com que entenda que a drogadição, o uso da droga faz mal, é a retirada, é o tratamento, de fato, preparar esse jovem e lhe dar um trabalho, uma dignidade para ele corresponder. E é o que eles fazem. Agora, quando você fala no sistema de meio fechado, aqui em Ponta Grossa, por exemplo, um levantamento que a gente fez em 2015, nós tínhamos um percentual de 75 adolescentes internados com uma reincidência aproximada de 35%. O que é a demonstração? A demonstração que a internação por si só não resolve. Precisa, sim, que haja uma adequação do sistema socioeducativo, uma melhora, né? Então, as medidas hoje, aquele pensamento que não dá nada, né? Com o jovem não dá nada, o adolescente que comete qualquer tipo de crime, por mais hediondo que seja, ele não vai ter punição. É contrário, a punição ao jovem, ao adolescente, é maior, em muitos casos, do que o adulto. Eu tenho muitos casos de adolescentes que estão internados e que, se fossem maiores de 18, considerada a nossa legislação, estariam em liberdade. O legislador ele dá uma possibilidade de manter internado até 3 anos, e esse até 3 anos é feito através de avaliações, não tem o mínimo, tem o máximo, e pode atingir até 21 anos, isso é a realidade atual. E esse tempo, ele é monitorado por equipes técnicas de preparação do adolescente para o retorno ao mercado e à sociedade, ao mercado de trabalho. Agora, a gente tem que pensar, e muitas vezes quando se clama para aumentar desesperadamente essa idade, esse tempo, a gente tem que pensar que para um jovem, 1 mês de internação é muito maior em termos de representatividade do que para um adulto. 1 mês representa muitos anos, né, de vida para aquele jovem. O adolescente, ele tem, né, um estado, todos nós seres humanos, né, tem um estado especial, né, nessa fase de mudanças, de alteração hormonais, de vida, né? E é isso que está faltando o legislador olhar e ver. E a sociedade precisa entender que existe sim punição, e a punição é extremamente severa, mesmo a que nós temos hoje aqui em relação ao adolescente. Doutora Noeli, a gente sabe que está em trâmite um projeto de lei que prevê o aumento no período de internação do menor infrator
especificamente nesses casos de crimes hediondos, como a senhora comentou com a gente. O que a senhora pensa a respeito dessa proposta em específico? Então, nós temos uma comissão no Congresso, na Câmara de Deputados, né, para debater, para discutir todas as medidas. Ela foi criada para essa finalidade, todas as medidas socioeducativas e todas as alterações do Estatuto da Criança e Adolescente. Dentre as proposições que essa comissão está estudando, ela prevê, né, aumentos, alguns casos de aumento, outros de redução da menoridade penal. A comissão juntou todos esses dados e está analisando. O que aconteceu mais recentemente foi o Senado Federal, num projeto de lei, que é o projeto de lei 209/13, da autoria do senador Aécio Neves, que hoje está sob a relatoria do senador José Pimentel, que prevê o aumento, especificamente uma alteração, né, que seria a internação para mudar de 3 até 8 anos. Sim. Isso foi em votação e passou pela Comissão de Constituição e Justiça no dia 3 de maio desse ano. E esse seria para casos de crimes hediondos, como, por exemplo, estupro, homicídio qualificado e até o tráfico de drogas, desde que fossem praticados com violência. É uma das alternativas que a gente tem, mas não seria a alternativa ideal, porque a alternativa ideal era, de fato, não aumentar essa maioridade, né? Não aumentar essa pena. O que acontece é que, por um trâmite diferenciado no Congresso Nacional, a comissão, que é a comissão que lida com todas as propostas, né, não foi consultada, e esse projeto ele foi aprovado na Constituição de Justiça do Senado, e há uma expectativa que eventualmente ela venha a ser novamente colocada em discussão. Mas por hora ela também está parada, né, à espera da discussão das outras propostas que nós temos. E doutora, as penas mais duras ao corruptor de menor também estão previstas nesse projeto, né? E isso seria uma medida importante também? Sim, com certeza. Esta é uma medida muito importante. É previsto o dobro, em alguns casos mais graves, até o dobro da pena para qualquer crime. Por exemplo, um adulto que comete um furto, e esse furto ele fez usando, né, fazendo uso e corrompendo um adolescente, ele pode ter a sua pena redobrada. E naquele tipo penal que prevê a corrupção, específico que prevê a corrupção de menores de 18 anos, ele aumenta, a pena hoje é de 1 a 4 anos, ela passa de 3 a 8 anos. Isso é uma forma de reduzir, sem dúvida é uma forma de reduzir a criminalidade. E doutora, fala um pouquinho para os nossos ouvintes também, em linhas gerais, quais seriam umas possíveis alternativas à redução da maioridade penal? O que a gente poderia destacar sobre isso? Então, a redução, ela prevê assim, o que nós poderíamos fazer para que esses meninos continuassem com o mesmo sistema socioeducativo que tem? Nós falamos agora há pouco que as políticas públicas e o olhar do legislador, do ente público, do executivo, do legislativo, quando está propondo a legislação, ou mesmo do executivo quando está fazendo essa execução, tratar com seriedade. Nós sabemos que o investimento nesta área é a mínima possível. E sabemos também que o Estado, ele gasta muito mais no sistema socioeducativo de internação e de sistema de liberdade em termos financeiros do que no meio aberto. Para a gente ter uma ideia, aqui em Ponta Grossa nós construímos um centro socioeducativo que acolhe até 80 adolescentes hoje, tem vaga até para 90, que gastou, lá na época, né, faz 10 anos quase isso, 8 milhões, né, para construir o prédio. Sim. A manutenção desses 80 adolescentes é um valor muito alto para o Estado e, no caso, obviamente, para a sociedade, que é quem paga a conta. Por outro lado, o investimento no meio aberto é mínimo.
Se nós conseguíssemos 10% do que se gastou lá no meio fechado, a gente já teria um avanço muito grande. Então, o que precisa como alternativa mesmo, e para que a gente possa ter, né, com que o adolescente não cometa atos infracionais mais graves, com que esse índice de adolescentes que se envolve, que é pequeno, mas que ele reduza, é tratar o adolescente, a criança, desde criança, né, e o adolescente como ele deve ser tratado, com a prioridade absoluta que o legislador determina, com políticas públicas sérias, fazendo com que esses meninos e meninas vão para a escola, tenham dignidade, tirar da sociedade esse olhar um olhar, né, torto, um olhar de que se é adolescente não tem punição, se a criança está em situação de vulnerabilidade, nós temos mais aqui, ou colocar em abrigo, e se for adolescente, a gente interna, né? Essa discriminação que o próprio empresário, né, ele coloca no momento de contratação de um adolescente para colocá-lo no mercado de trabalho, é isso que precisa mudar. O conceito da comunidade e o conceito do legislador e do executivo em relação ao adolescente que está precisando de um apoio e de uma melhoria e de uma reeducação. Eu costumo dizer muitas vezes que não é nem reeducação, é educação. Porque muitos dos nossos jovens não passaram pela educação, por falha exclusiva do Estado. Doutora Noeli, infelizmente nosso tempo está acabando, mas nesses 3 minutinhos que nos restaram, queria pedir só para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre uma reunião que foi promovida pelo Fundo das Nações Unidas, que teve por objetivo discutir essa situação de adolescentes que praticaram algum ato infracional, que a senhora participou dessa reunião. Conta um pouquinho para a gente como que foi. Então, essa reunião ela aconteceu no dia 1º de junho, em Brasília. Foi um convite, foi organizada pela Unicef, para que a gente pudesse, juntando forças nacionalmente, conversar com o deputado Aliel, que é um deputado do estado do Paraná, e que é o relator dessa PL 7192 de 2002, que eu comentei agora há pouco. A reunião reuniu, além de representantes juízes, representantes do Conselho Nacional de Justiça, alguns representantes dos direitos do hábito de cria, que é um outro setor, e também conversamos com um representante internacional, que é o Dr. Emílio Garcia Mendes, de Buenos Aires, sobre práticas internacionais, até para que a gente pudesse, de fato, debater um pouquinho e entender um pouco da nossa realidade e de como funciona no exterior. Foi uma reunião muito produtiva. Nós tivemos representantes do FONAJUVE, que é o Fórum Nacional da Justiça Juvenil, juízes, né, a juíza de Santa Catarina, que é a representante, e procuramos debater com o deputado Adliel alguns pontos essenciais. E tivemos um avanço muito bom com ele. Criamos, né, a ideia da reunião era essa, criar um vínculo para que ele nos colocasse sempre a par e aceitasse as nossas propostas. Nessa oportunidade, os juízes, né, todos representados por esses setores que falei, entregaram ao deputado as nossas propostas alternativas e obtivemos dele uma resposta favorável no sentido de avaliá-las e de procurar, né, inseri-las dentro desse substitutivo que está para acontecer, segundo informações que ele nos passou na época, em julho, quando muito no início de agosto, a depender da pauta da Câmara de Deputados. Doutora Noeli, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar, trazendo para os nossos ouvintes informações tão importantes como são essas desse assunto que a gente debateu hoje. Eu que agradeço, eu desculpe até que de fato a gente acaba falando e vamos aumentando o horário, mas eu agradeço, eu espero ter passado uma mensagem a todos os ouvintes, estou sempre à disposição para tratar deste ou de outros assuntos ligados à criança e adolescente. Agradeço a atenção e espero, né, ter mostrado um pouco do que é o pensamento do juiz da Vara da Infância e Juventude em relação ao adolescente ou à criança em conflito com a lei. Obrigada, Jéssica. Até mais, doutora Noeli. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 da tarde. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá! Educativa AM 630 apresentou
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.